Glórias a Deus, meus irmãos. Como Deus tem feito maravilhas. Eu quero incentivar você mesmo a fazer parte desse momento tão especial de estudar a Bíblia. A nossa escola bíblica, ela não será mais chamada de escola bíblica dinâmica, mas escola bíblica multiplicadora. Multiplique isso na sua vida, porque somos uma igreja multiplicadora. E Deus tem chamado a igreja para que, através da multiforme sabedoria dele, multigraça de Deus, a igreja possa, diante do mundo, mostrar a glória do Senhor, diante das potestades, diante dos principados, essa igreja gloriosa de Jesus. E para isso você precisa estar cheio da palavra de Deus. Erramos em não conhecer as Escrituras e nem o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, curve sua fronte, vamos falar com Deus, que Deus possa, neste momento, falar ao seu coração, falar à sua vida, que de uma forma muito especial nessa noite, o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao seu coração, ministre as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu nesta noite, mas obrigado, Senhor, porque pela Tua presença eu tenho certeza, eu tenho a fé, a convicção, que vidas serão transformadas, que histórias serão mudadas. Eu tenho a certeza, pelo Teu nome que está sobre esta igreja, que vidas, ó Pai, podem nesta noite receber um presente chamado vida eterna. Pessoas serem curadas, terem as suas mentes, corações, suas vidas transformadas. Obrigado pela Tua palavra. Ela é linda, ela é simples, ela é maravilhosa, mas ela é poderosa, tem o poder de penetrar a mente, o coração de cada ser humano, discernir mesmo, até mesmo os pensamentos, penetrar juntas, medulas, divisão da alma. A Tua palavra tem esse poder, e eu te peço que a Tua palavra, Senhor, venha com força, com autoridade sobre a vida do Teu povo, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nas suas casas, daqueles que em outro momento vão receber essa palavra. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, que possamos, ó Pai, nesta noite entender que o Senhor está falando com a igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com você nessa noite sobre abandonadores. O tema da palavra é abandonadores. Quem são os abandonadores e por que abandonam? Para que a gente possa meditar sobre isso, abra sua Bíblia em João 5, abandonadores. João 5, 31 a 47. Mesmo assentado, mas com toda a reverência, você pode estar acompanhando a palavra do Senhor. João 5, de 31 a 47. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, dão testemunho de mim, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou de mim, testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim, para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas
palavras. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Pensamos nesse tempo em muitas questões teológicas, em muitas questões que estão acontecendo no mundo, como o pastor Márcio falou. Há um tempo difícil que já estamos vivendo e há um tempo mais difícil que virá. E a Bíblia, ela nos alerta que há um tempo de esfriamento na fé. Eu não sei quantas pessoas você conhece que a sua fé tem se esfriado, mas a Bíblia fala que haverá um tempo não só de esfriamento da fé, um tempo de apostasia. Eu não sei como você está, eu não sei se você está enfraquecido na sua fé, mas eu sei que a Bíblia nos alerta que estamos vivendo um tempo difícil. Há um tempo atrás você ouvia falar de desigrejados, por exemplo, pessoas que achavam que não era necessário estar numa igreja, apesar de que a Bíblia nos ensina, né, se essas pessoas estivessem numa escola bíblica, iam aprender, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, e vários outros textos. Mas, mais do que isso, agora nós não estamos mais com desigrejados, estamos tendo uma geração de ex-cristãos. Uma geração de ex-cristãos. E essa geração de ex-cristãos, podemos pensar que são aqueles que abandonaram as igrejas evangélicas, e não só abandonaram as igrejas, mas muitos começam abandonando a igreja e vão abandonando a Jesus Cristo, abandonando a sua fé, apostatando mesmo da sua fé, porque uma brasa precisa estar no braseiro. Uma presa fácil é aquele que está longe do aprisco, do lugar cuidado pelo Senhor. Por isso o pastor vai sempre atrás da ovelha, porque sabe que ela é uma presa fácil. Então um alerta que a igreja de Jesus deve fazer como atalaia é que a espada virá, o julgamento virá, esse tempo difícil virá. Mas eu estava pensando e lendo sobre isso, é uma tipologia desse grupo, uma tipologia para você entender como são esses grupos. E aqui eu vou falar de alguns só. Existe dentro desses abandonadores um primeiro grupo que são os pós-modernos, que consideram a mensagem evangélica estreita demais, difícil demais, isso é pesado demais. É como aqueles que abandonaram quando a palavra de Jesus foi dura, né? Os recalcitrantes são aqueles que tiveram experiências ruins na igreja e por isso se afastaram dela. Tiveram um desentendimento com o irmão, tiveram um problema com alguém, tiveram um problema com o pastor, tiveram isso ou aquilo, e eles recalcitraram na sua fé e se afastaram. Também temos os modernistas, que adotaram uma visão do mundo, que exclui o sobrenatural da sua vida e não querem nada que diga respeito à verdade bíblica. Pessoas que vão ficando céticas, pessoas que já não creem no sobrenatural. E existem os neopagãos. Quem são os neopagãos? Experimentaram diversos tipos de espiritualidades e começam a misturar na sua vida e estão com não só um sincretismo religioso, mas se perdendo naquilo que seria uma doutrina sã e se metendo em caminhos, em veredas perigosas. E existem também os rebeldes mesmo, rebeldes espirituais que querem ter a sua autonomia. Eu sou dono da minha vida, não quero ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. São os rebeldes espirituais. E tem também os errantes, aqueles que se afastaram lentamente da igreja, né? Isso é igual aquela história, né, não sei se você sabe de uma história, né? Tem 2 presos, né, e um estava com lepra, né? Aí cada dia pela janela, né, o leproso jogava um dia uma orelha, jogava um dedo, porque ele estava sofrendo, jogava um pedaço da mão, até que um dia o outro não aguentou. Ele chamou o delegado, falou: delegado, esse cara aqui do lado está fugindo aos poucos. Piada ruim, né? Mas o que eu quero dizer para você, você que lentamente está saindo da igreja, está com uma lepra espiritual. Você está morrendo aos poucos. É uma piada, mas é uma verdade. É dura, é cruel. Aos poucos você está morrendo na sua fé. No entanto, apesar de tudo isso, eu quero te encorajar, te dizer que um avivamento está acontecendo. Deus está chamando uma nova geração para fazer a diferença. Existem pessoas que já estão prontas para receber o bastão. Existem pessoas que estão dizendo: pode contar comigo. Existe uma juventude, existe um povo de Deus, existem homens e mulheres que querem e estão fazendo a diferença. Há um avivamento acontecendo, e através da igreja multiplicadora temos visto esse avivamento acontecer no Brasil e em vários lugares do mundo.
Deus está fazendo avivamento, e através do relacionamento, um relacionamento discipulador, através dos pequenos grupos, através da vida na vida, através da igreja e através da pregação do Evangelho, do ID, os sinais, as maravilhas estão acontecendo, mas enquanto pregamos o Evangelho. E Jesus, ele está aqui nesse momento deparando com uma situação que é muito parecida com o que vivemos hoje. Nos deparamos nesse texto de João 5,31, Jesus está falando que muitas vezes, muitas pessoas estão vivendo uma vida alienada e longe dele, porque não entenderam quem é Jesus. Mas Jesus, ele além de se apresentar para nós, o Verbo virou gente, habitou entre nós, vimos a sua glória, ele entende que é necessário lhe apresentar testemunhas de quem ele é. Testemunhas de quem ele é. E para aquela época, para aqueles momentos daquele povo, e esse era o costume, qualquer profeta, para se levantar como profeta e ser um profeta, precisava testemunhas que constatassem que realmente ele era um profeta. E com Jesus não seria diferente. Então Jesus começa a falar nesse texto e fala assim: se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque um testemunho é algo que alguém conta, é algo que alguém viu, algo que alguém relata. É como os apóstolos, quando eles estavam com Jesus, e agora João fala isso, Pedro fala isso, fala assim: meus irmãos, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que as nossas mãos tocaram, e isso anunciamos a vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Os evangelhos sinópticos, eles trazem essa verdade, são testemunhos. Aí você fala assim: por que Mateus é diferente de Marcos? Por que tem diferenças entre eles? Porque uma testemunha, cada uma veio de um ângulo, mas é um testemunho de algo que ela viu. Então Jesus está dizendo: quem dá testemunho de mim é outro, e eu sei que o testemunho de quem dá é verdadeiro. E eu quero que você se atente por essa palavra, que Jesus vai chamar 4 testemunhas, para dar testemunho dele mesmo. Ele não precisava, mas ele ainda faz. Mas as testemunhas que ele chama, são testemunhas que a Bíblia nos mostra e nos revela. E o contexto dessa passagem, meus irmãos, é formado por uma declaração e uma revelação cristológica. É uma revelação de Cristo, é uma revelação do Messias, é uma revelação do Filho de Deus, porque esse capítulo começa com a cura daquele paralítico do tanque de Betesda. Começa com um sinal, com uma maravilha, apesar que Jesus já tinha feito outros milagres, mas é este momento, é aquele momento que Jesus fala assim: queres ser curado? Começa nesse capítulo, e ordena: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem foi curado. Depois de demonstrar sua própria autoridade, Jesus começa a dizer, a partir do versículo 19, você pode acompanhar na sua Bíblia, eu acho muito importante a gente olhar o que Jesus está dizendo. Ele diz assim: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. E Jesus vai mostrando, ele fala: é Ele que ressuscita mortos, é Ele que faz, é Ele que realiza, mas Ele realiza tudo aquilo que o Pai está fazendo. E Jesus começa a falar sobre isso, ele fala que o Pai não julga ninguém, mas entregou o Filho ao julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. E Jesus vai continuar falando: quem não honra o Filho, não honra o Pai. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. E Jesus vai argumentando, Jesus vai falando, e ele fala que ouvir e crer são ações importantíssimas. É por isso que missões, o Evangelho é feito através da pregação da palavra. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, anunciam o Evangelho. Então, Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra e crê que Ele me enviou, tem a vida eterna. Se você não crê, já está condenado. A gente gosta muito de João 3,16, mas depois você lê na sua casa com calma, João 3, 17, 18, continua para ver o que fala lá. Quem ouvir viverá, e virá o dia em que até os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os atos de ouvir e crer conduzem à vida eterna. Você quer ser conduzido à vida eterna? Precisa ouvir e crer. Jesus fala das testemunhas do seu ministério. Ele reconhece a necessidade dessas testemunhas. Para os que o recusam a crer nele e recebê-lo, Jesus apresenta as testemunhas. Sabe como um advogado que defende a sua própria causa? É isso que ele está fazendo. Jesus chama 4 delas desse texto, e o povo simplesmente se recusou a ver o que estava diante dos seus olhos.
o que estava diante deles. Recusou-se a ouvir até mesmo as testemunhas enviadas pelo próprio Pai. E Jesus então, ele chama a primeira testemunha. Sabe quando você está em um julgamento, né? Ele fala assim, que entre a primeira testemunha. Jesus, ele evoca e chama a primeira testemunha. Pode colocar para a gente, projetar a primeira testemunha, João Batista. Essa é a primeira testemunha. Está no texto, você pode ver. Jesus descreveu João Batista como a candeia que ardia e iluminava. Ou seja, existia uma candeia, existia uma luz que iluminava, mas apontava para algo, apontava para alguém, apontava para Jesus, e falou dele em termos positivos. As pessoas não somente ouviam João Batista, mas também enviavam mensageiros de João Batista, estavam com João Batista, queriam ouvir o que ele tinha a dizer, exigiram dele e ele testemunhou da verdade. Eles perguntavam, João Batista, esse verdadeiramente é o Messias? Esse é o Cristo? Eles perguntavam para ele. Jesus não recebeu de João a sua identidade, é muito importante você entender isso. Jesus não recebeu de João a sua identidade, mas João apresentou a dádiva do Pai ao povo para que todos conhecessem a identidade do Filho. Se você abre a sua Bíblia e vê logo o início do Evangelho de João, o prólogo ali, o comecinho, está em João 1, a partir do versículo 7, olha que coisa tremenda. Veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Lembra da profecia de Isaías? O povo que estava em trevas viu uma luz. O contexto dessas palavras é quase com certeza ligado a um salmo messiânico, o Salmo 132, versículo 13 a 17 diz assim: porque o Senhor escolheu Sião, preferiu-a para habitação, dizendo, este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois assim eu quis. Abençoarei ricamente suas provisões, fartarei de alimento seus necessitados, vestirei de salvação seus sacerdotes, e seus santos exultarão de júbilo. Farei brotar ali o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reinado do meu ungido. Então Jesus, nessa primeira testemunha, ele está dizendo que o Pai faria resplandecer a lâmpada. O povo a viu, eles o buscaram, até desfrutaram, mas eles rejeitavam a luz. Eles não conseguiam enxergar a luz. O Pai acendeu João para fazer brilhar uma luz que anunciasse a vinda do Filho. Eu quero fazer um parênteses. Deus nos chamou para sermos como holofotes, como luzeiros neste mundo, para apontar para Cristo, para que Cristo cresça e nós diminuamos. O Pai acendeu João para fazer brilhar essa luz, para que anunciasse a vinda do Filho do Homem, mas vocês não quiseram vê-la. É preciso conhecer o pano de fundo do Antigo Testamento para reconhecer João como testemunha. Mas se as pessoas que deveriam ter reconhecido João Batista como lâmpada, preparada para o ungido de Deus, não reconheceram, Jesus deixou claro que o testemunho de João tinha por objetivo o próprio benefício do povo. Meus irmãos, depois de Malaquias, ficou 400 anos, chamado de momento de silêncio profético. Não se levantou nenhum profeta até aparecer João Batista, uma voz que clamava no deserto, uma voz que anunciava, uma testemunha de Cristo. Mas, infelizmente, quando a testemunha pronunciou, o povo não acolheu o testemunho de João. João Batista, porém, não é a única testemunha. Segundo esse texto, eu destaco aqui, há uma segunda testemunha. Jesus chama uma segunda testemunha, as obras de Jesus. Segunda testemunha, as obras de Jesus. Pode colocar para a gente, as obras de Jesus, segundo testemunho. Essa é a segunda testemunha, porque as próprias obras de Jesus, os sinais, as maravilhas, tudo que Jesus operava, eram testemunha de que Ele era o Cristo, que Ele era o Cristo. As suas obras eram de fato testemunhas. Jesus realizou esses sinais diante dos olhos daqueles que estavam dizendo, dê-nos um sinal. Meus irmãos, se você vê a hora que eles pedem, dê-nos um sinal, Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Jesus tinha acabado de realizar um milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Jesus já tinha feito tantos outros, e eles diziam, dê-nos um sinal. As obras de Jesus, os sinais de Jesus, são testemunha de que Ele era o Cristo.
eles autenticavam a sua mensagem. Ele era o próprio Deus, o rei Davi, ungido do Senhor, mas o povo recusou a ouvir. É por isso que a Bíblia vai falar assim: todos quantos receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas há aqueles que rejeitaram, há aqueles que não ouviram. Quando você olha para o capítulo seguinte de João, relata um milagre dos primeiros de muito, a multiplicação dos pães. Esse milagre ilustra que Jesus dissera em João 5, sobre as suas obras. Depois de Jesus multiplicar os peixes, os que haviam ido procurá-lo, dizia assim: que sinal fazes para que vejamos e creamos que é tu? O que você vai realizar mais para a gente crer? Meus irmãos, João Batista já tinha sido uma testemunha. Agora as obras de Jesus, os sinais, as maravilhas, testificavam de que ele era o Cristo. Jesus disse em João 5,36: essas mesmas obras que realizo dão testemunho de que o Pai me enviou. As obras de Jesus, os sinais, as maravilhas, dão testemunho de que ele é o Cristo. Mas as obras de Jesus não foram a última testemunha. Jesus chamou a terceira testemunha, está no texto. Terceira testemunha, pode colocar para a gente, o Pai. O próprio Pai testemunhando do Filho. Meus irmãos, João 5,37, 38 diz assim: e o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que Ele enviou. Essa para mim é uma das condenações mais claras, mais severas que poderia vir contra o povo. Não crer no testemunho do próprio Pai. Se você comparar, porque esse povo, meus irmãos, esses homens ali, eles eram estudiosos, eles estudavam o Torá, eles estudavam a palavra. Em Deuteronômio 4 já havia essa palavra, já havia essa questão de falar que o Pai daria testemunho do Filho. Se você comparar com Deuteronômio 5,26, o povo de Deus ouve a voz de Deus. Acaso algum outro povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo e sobreviveu? Mas eles não viram a Deus. Então Jesus é a revelação do próprio Pai, e o Pai está dizendo: eu dou testemunho, dando testemunho do Filho. É tremendo se você ver logo após a sequência, né, de testemunho, né, depois de João Batista, após do batismo de Jesus, o próprio Pai dá testemunho, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. João Batista deu testemunho, foi uma testemunha de Cristo. As obras dele dão testemunho, o Pai dá testemunho, mas eles não ouviram. Então Jesus chamou a quarta testemunha, as Escrituras. Está no mesmo texto. Primeira testemunha, João Batista, depois as obras, depois o próprio Pai, agora as Escrituras. O texto é inesquecivelmente claro. João 5, 39 e 40 que nós lemos: vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Meus irmãos, João Batista dá testemunho, as obras dão testemunho, o próprio Pai dá testemunho, e as Escrituras dão testemunho de Cristo. O que mais te falta? O que mais você precisa? Eles não ouviram, eles não quiseram ver, não quiseram crer. A frase examinais as Escrituras descreve algo muito bom. É muito bom nós irmos estudar a palavra do Senhor, aprendermos da Bíblia, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Precisamos disso. Mas é certo que Jesus não aconselha as pessoas, ele não está dizendo para não examinar as Escrituras. Ele fala que examinar as Escrituras é até uma atitude que define os crentes. Quem não examina as Escrituras, não posso dizer até que seja realmente alguém que quer conhecer mais do seu Senhor. Mas o que corretamente fazemos é horrível, é vergonhoso. As pessoas passam a vida examinando as Escrituras sem conseguir perceber o ponto principal: serem salvas. Serem salvas. Tem muita gente que conhece as Escrituras, mas não foi salva. Pior, vou dizer para você, a Bíblia mesmo fala que os demônios conhecem e até eles sabem quem é o Cristo. Eles estremecem diante dele. Então os demônios conhecem a Bíblia. Eu já vi pessoa, crente, se confrontando com um demoniado, com um demônio, e ele citando a Bíblia, ele não sabia nem do que ele estava falando. O demoniado sabia mais da Bíblia do que a própria pessoa. Mas é horrível, é vergonhoso, porque todas as Escrituras
Jesus estava referindo até nesse momento aqui ao Antigo Testamento, porque elas dão testemunho de Jesus, porque muitos pregadores, muitos estudiosos acham que tem que pregar só o Novo Testamento, porque não entenderam que ainda o Velho Testamento dá testemunho de Cristo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: é impossível que vocês leiam essas palavras sem ler sobre mim, é impossível que leiam a lei sem ler sobre mim, é impossível que leiam as Escrituras sem ler sobre mim, é impossível que leiam os Salmos sem ler sobre mim, é impossível que leiam os profetas sem ler sobre mim. São elas que testificam de mim, são elas que dizem quem eu sou. É impossível que você leia qualquer página da Bíblia e não veja Jesus, não perceba que Ele está ali. A testemunha definitiva, culminante, comprobatória são as Escrituras, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Não contém, ela é a palavra de Deus, é Deus falando, é Deus dizendo. Não examinamos o Antigo Testamento apenas para encontrar os antecedentes históricos de Cristo, de Jesus, nem mesmo para buscar referências que façam previsões sobre Ele. Temos de encontrar Cristo no Antigo Testamento, não aqui e ali, mas em todo lugar Ele se faz presente. Meus irmãos, Jesus não estava falando de alguém que se recusasse a dedicar aos estudos bíblicos, não estava falando de alguém que encarasse as Escrituras com leviandade. Pelo contrário, Ele estava falando a pessoas que dedicavam a vida inteira para estudar a Bíblia. Tem gente que se dedica a vida inteira para estudar a Bíblia, para usar a Bíblia de maneira errada. Tem marido que usa a Bíblia para brigar com a mulher. Tem mulher que usa a Bíblia para brigar com o marido. Você não é crente, não? Você não ensinou isso lá na igreja? E cita a Bíblia ainda, igual o demônio cita. Entendeu, né? Eu não sei o nome de ninguém me contou nada, tá? Vale notar que Jesus não disse que esse não entender nada decorria de um problema intelectual. Meus irmãos, não é falta de intelectualidade, não é falta de conhecimento. O problema deles, e talvez é o problema dessa geração, era moral, teológico e espiritual. O povo se recusava a ver. Ele diz, João 5,40, não quereis vir a mim, não me recebeis, versículo 43, não buscais a glória que vem do único Deus. Jesus está dizendo, eu nem preciso acusar vocês, vocês mesmos se acusam, Moisés acusa vocês. Porque em seguida Jesus cita Moisés, ele fala assim, aqueles que vocês citavam como autoridade, era quem os acusava, porque Jesus descreve Moisés como aquele em quem tem desesperança. Vocês têm esperança em Moisés, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, Moisés tinha esperança em mim. Você entende, meus irmãos? Eles não conseguiam perceber isso. E se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, Jesus os acusou de recusarem ouvir o que Ele próprio dizia. Jesus está dizendo, vocês recusam, vocês querem uma palavra? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sou a palavra. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a própria palavra. Quando Jesus menciona essas 4 testemunhas, não o faz porque eles estivessem ausentes ou ocultas, pelo contrário, estavam bem diante do povo. As testemunhas vieram e testemunharam, mas o povo recusava ver, ouvir e crer. Você lembra uma passagem, né? Até o pastor Eduardo, esse tempo, fez ela já um pouquinho mais diferente a história, né? Quem estava aqui vai lembrar, né? O pastor Eduardo teve que passar pela reunião lá no crivo do concílio dos pastores lá, né? Que ele misturou o paralítico com o cego, né? Mas esse é o momento de queimação aqui, né? Depois de Jesus curar o cego de nascença, os fariseus acusaram o ex-cego. Durante um segundo interrogatório que fizeram para o cego, falaram assim, o ex-cego, você é discípulo dele, né? De Jesus, és tu, você é discípulo dele. Nós, porém, não somos discípulos dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí não sabemos de onde vem. Mais uma vez eles confirmaram o que Jesus tinha dito a respeito. Cada vez que alguém abre a boca, ou abria a boca, estava acusando a si mesmo. Vocês pensam que depositaram sua esperança em Moisés,
mas Moisés depositou a esperança dele em mim. Moisés escreveu sobre mim. Vocês afirmam ser filhos de Moisés, mas revelam que não são filhos dele, quando dizem, mas este não sabemos de onde vem. Eles não revelaram sua ignorância, mas rejeição, cegueira e surdez voluntária. Muitas vezes ouvimos falar de um cristianismo do Novo Testamento. Não existe cristianismo do Novo Testamento, existe o cristianismo. Muitos estão surgindo aí e falam assim, há um novo evangelho. Não tem novo evangelho, há um só evangelho. Há uma só boa notícia, é Cristo. O próprio Cristo declara que existe um cristianismo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento inclui o evangelho. Jesus, você quer saber? Eu já disse aqui, Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, a primeira profecia da Bíblia. O Antigo Testamento, não apenas as passagens que Moisés menciona diretamente, mas todo o Velho Testamento vai apontar para Cristo. Ao longo de todo o Evangelho de João, Jesus censura aqueles que deveriam ver, ouvir e crer. Chega um momento que esses fariseus, que esses estudiosos da Bíblia, esses judeus, eles dizem, acaso tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Olha, eles vão lá, né? Também os profetas morreram, quem tu pensas que é? Jesus respondeu, se eu gloriar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não o conheceis. Nunca ouviste a sua voz, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, olha que coisa tremenda que está registrado na Bíblia em João 8, 52 a 58. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Não, você tem que aplaudir o Senhor, meu irmão. Tem que aplaudir o nosso Deus. Meu irmão, as pessoas desprezam o Velho Testamento. Eu anotei uma frase de uma escritora chamada Leslie Police Hartley, que eu achei interessante porque foi uma maneira de eu aplicar o que eu quero falar para você. A frase dessa mulher diz assim, o passado é um país estrangeiro, ali se fazem as coisas de outro jeito. O passado é um país estrangeiro, ali se fazem as coisas de outro jeito. Então, para muitos que não querem pagar o preço de estudar o Velho Testamento, de entender o Velho Testamento, falam assim, não, lá era tudo de outro jeito, lá não tem nada a ver com agora, com Cristo. Para muitos cristãos, mesmo pastores e pregadores, o Antigo Testamento é um livro estrangeiro. É um livro estrangeiro. Ali se fazem as coisas de outro jeito. Mas eles não estão errados em um ponto. É pura verdade. Sabe por quê? Uma arca e um zoológico flutuante. Animais mortos e novilhos retalhados. Um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Escravidão no Egito. Uma sarça ardente. Bastões que transformam em cobras, serpentes de bronze, maná pela manhã, pilares de fogo, coluna de fogo, a complexa história das conquistas dos reis, intrigas, adultérios, assassinatos, incestos, preocupação até com fluidos corporais, está lá na Bíblia. Um urso que come meninos, um menino que mata um gigante, um profeta que zomba de idólatras, um profeta que tem crise de raiva, um profeta que se senta chorando nos portões da cidade, poesias que parecem louvores, outras que parecem filosofia existencialista, letras persas que aparecem numa parede, um rei estrangeiro que vaga pelos campos como um animal selvagem, uma prostituta que esconde espiões, espiões que perdem a coragem, mulheres que encontram coragem, uma mula que fala, um homem forte que comete suicídio, um líder gago, um patriarca nu, louvores majestosos, profecias preditivas, lamentações, leis, estatutos, ordenanças, em toda a sua glória. É tudo isso que cada pedacinho revela Cristo. Ali se fazem as coisas de outro jeito. Essa é a questão. Essa é a questão. Todas essas coisas, no entanto, prefiguram Cristo. Elas apontam para Ele. Elas nos levam a ansiar por Ele. Elas nos devem ajudar, nos ajudam a reconhecer
o Cristo, são sombra daquilo que vai acontecer, daquilo que é. A sua sombra revela você. A sua sombra não revela outra pessoa. A sua sombra é uma revelação de você. Muitos pregadores fazem mau uso do Antigo Testamento, porque não querem pregar sobre isso. É difícil. Surgiu um grupo, uma época, que chamava os marcionistas, né? Se você quiser saber mais profundo, você procura o pastor Márcio, o pastor Eduardo, o pastor Fábio, né? Eles vão explicar para vocês tudo sobre os marcionistas, né? Os marcionitas, eles eram pessoas desse tipo. Então, quer saber dos marcionitas, procure os pastores aí, na escola bíblica, né? Então, muitos desses pregadores, eles querem tirar a divindade, tirar quem realmente Cristo realmente é. Cristo diz em João 5, e todo o restante do Novo Testamento o corrobora para isso, que existe só uma história. É só uma história. O Antigo Testamento não é a história que precisamos conhecer antes de conhecer a verdadeira história. Pelo contrário, o Evangelho está presente em todo o Antigo Testamento. O livro de Hebreus começa com algo tremendo. Está no Hebreus 1, versículo 1 e 2. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Este é o padrão contínuo da revelação divina. Toda ela é redentora. Toda ela aponta para o ápice da revelação de Cristo. Todas essas coisas apontam um cumprimento que pode ser alcançado somente por Deus em Cristo Jesus. Vou te dar uma passagem muito simples, mas que todos nós conhecemos, logo após a ressurreição de Cristo, para você ver como que o testemunho de Cristo, dessas 4 testemunhas, revelavam Cristo. Lembra quando Cristo, após ressuscitar, está em Lucas 24, havia 2 caminhantes, o caminho de Emaús. Aí Jesus começa a caminhar com eles. Abra sua Bíblia lá em Lucas 24, você vai ver aqui, abre a partir do versículo 25, olha que coisa tremenda. Esses discípulos estavam caminhando e Jesus os repreendeu. Então lhes disse, eles estavam tristes. Você não sabe, o Messias, aquele que era a nossa esperança, ele foi crucificado, ele morreu. Então ele lhes disse, ó tolos que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Está no Velho Testamento, meus irmãos? Começou a explicar, sabe, lá quando Moisés tirou a água da rocha, eu era a rocha, eu era a água. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Eu tenho certeza, pela fé, aquele que está permitindo a palavra de Deus entrar no seu coração está ardendo, seu coração está em chamas, porque não há quem resista à palavra do Senhor. Que quando a palavra do Senhor está sendo pregada, o Espírito Santo vai convencendo de quem você é, que você é um pecador. O Espírito Santo vai convencendo você do juízo de Deus, que um dia você vai prestar conta da sua vida. Mas o Espírito Santo vai convencendo também você que Ele pode te justificar da justiça que há em Cristo Jesus. Porque primeiro, quando Jesus está conversando com esses discípulos, Ele começa com uma repreensão. Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Porventura, pode haver algum tolo aqui? Pode haver algum tolo na sua casa? Pode haver alguém que está demorando a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Você lembra quando Jesus estava no jardim, quem apareceu para ele lá? Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Depois a cura. O Senhor não quer que a gente continue, que você continue com o coração duro, um coração de pedra. Ele traz a cura.
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Sabe, quando a água está amarga, quando a água está envenenada, quando tudo está amargo na sua vida, lá em Mara, eu me revelei como Jeová Rafá, o Deus que sara. Eu sou o Jesus que te cura, que te sara. E começando por Moisés, explicou-lhes tudo que estava a respeito das Escrituras. E por fim, a bênção. Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? A palavra é água que limpa. Se o sangue de Jesus, ele te purifica, ele te perdoa, a água limpa, a palavra limpa. Eu oro para que você possa ver o que Lucas nos relata, para que você possa entender que cada vez que você abre a palavra, seu coração vai arder, porque ele fala com você, ele quer falar com você. Basta você abrir a sua Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia, um tempo atrás eu preguei e falei sobre isso, eu anotei hoje aqui para falar com você. Quando você abre a sua Bíblia, quando você pega ela, de Gênesis a Apocalipse, seu nome é proclamado. Em Gênesis, Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta. Nos livros de Reis, é o Deus que multiplica o azeite. No livro de Crônicas, soberano rei. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor das nossas vidas. Em Esther, ele é o homem de cuja honra o rei se agrada. Em Jó, aleluia, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor e nada nos faltará, de nada você terá falta. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria, o temor e a sabedoria de Deus, o princípio da sabedoria. Em Cantares, ele é o amado esposo da igreja. Em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o governo está sobre os seus ombros. Em Jeremias, ele é o bálsamo de Gileade, ele é o bálsamo para aquele que precisa de cura. Em Lamentações, ele é o profeta que chora pelos seus pecados. Em Ezequiel, é o homem das 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha, ele é aquele que fecha a boca do leão. Em Oséias, é o esposo cheio de amor. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, a promessa do Pentecoste, o derramar do Espírito Santo. Em Amós, ele é aquele que tem o divino prumo nas mãos. Em Obadias, ele é aquele que abate o exaltado. Em Jonas, ele é o Deus cheio de compaixão. Em Miqueias, ele é a nossa paz. Em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é a nossa alegria na provação. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para te salvar, ele está no meio de ti, poderoso para te salvar. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é o renovo de Israel. Em Malaquias, ele é o sol da justiça que traz cura. Em Mateus, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em Marcos, aquele que opera milagres. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é o Verbo divino. Em Atos, ele é o sustentador da igreja. Em Romanos, é a nossa justificação. Em Coríntios, ele é a nossa ressurreição. Em Gálatas, aquele que nos livrou da maldição da lei. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é aquele que tem primazia. Em Tessalonicenses, ele é o mesmo Senhor que descerá com os seus anjos. Em Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que um irmão. Aleluia! Em Hebreus, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Nas cartas de Pedro, ele é a pedra angular de esquina, eleita e preciosa. Nas cartas de João, ele é o nosso advogado diante daquele que te acusa. Ele é o nosso advogado diante do Pai.
Em Judas, Ele é o Senhor que está vindo com milhares dos seus anjos. Em Apocalipse, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a testemunha, Ele é o Cordeiro, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se você crê nisso, se você ouve isso e adora Ele, aplauda o seu nome, glorifique o seu nome, exalte o seu nome. Abandonadores, quantos estão abandonando a verdadeira fé? Quantos estão abandonando a igreja? Quantos estão abandonando Jesus? Não é de agora. A Bíblia fala em João 6, quando Jesus começa a dar aquela palavra mais dura, aquela palavra mais direta, quando Ele fala assim, eu não vou fazer milagre agora eu vou falar a palavra para vocês. Os discípulos chegam e falam, mestre, eles estão indo embora, eles estão deixando o Senhor. Jesus chama os 12 e fala para eles, vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Você quer ir também? Você que está na sua casa, você quer ir também? Você que já não tem vindo na igreja, você quer ir também? Que a sua resposta nesta noite seja a resposta que Pedro deu. Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida e vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Como abandonar aquele que nunca te abandona? Como abandonar aquele que diz, eu nunca te deixarei, eu nunca vou te abandonar, não temas, eu sou contigo todos os dias, eu não te deixarei, com cordas eternas eu vou te amarrar, eu não vou te deixar. Quando você passar pelo fogo, Ele não está dizendo que você não vai passar, quando você passar pelo fogo eu vou estar com você, quando você passar pelas águas eu vou estar com você, quando você passar pela adversidade, por lutas, por problemas, eu vou estar com você. No mundo você vai ter aflição, você vai ter luta, tem de bom ânimo, eu venci, Ele venceu. Não significa que você vai vencer sempre, mas Ele vai estar com você, para mostrar para você que Ele é vencedor, e que Ele diz para você, você é mais do que vencedor, porque eu estou com você, somos mais do que vencedores. Como abandonar aquele que nunca te deixou? Ele nunca me deixou. É uma canção, eu quero convidar você a adorar o Senhor com ela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora todo medo. Ainda que eu encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, Ele nunca me deixou, na tempestade ou na paz, Ele nunca me deixou, quando bem ou quando mal, o Senhor nunca me deixou. Que você possa ver a luz, que você possa ver essa luz brilhando sobre você, que está vindo ao coração daquele que espera. Isso é um incomparável amor, é uma gloriosa luz. Quero pedir para vocês se colocando em pé nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor, e depois eu quero orar com você, mas faça dessa canção a sua oração, dizendo, eu nunca vou te deixar, Senhor, porque o Senhor nunca me deixou. Não, o Senhor nunca me deixou. Adore.